Você sente que ele te toca, mas não te sente? Que ele te tem, mas não te escolhe? Que o corpo dele está com você, mas a alma não? Talvez você esteja vivendo o que Carl Jung chamou de ilusão do encontro, quando o outro parece presente, mas na verdade é só ausência disfarçada. E o mais doloroso é quando o corpo dele te procura, mas o coração não está mais ali. Hoje, você vai descobrir se é amor ou só carência mal disfarçada. E talvez pela primeira vez, você pare de esperar por alguém e comece a voltar para si. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a forma como um homem te olha nos momentos de intimidade pode revelar mais do que anos de conversa. E não estamos falando de olhares superficiais, sedutores, performáticos. Estamos falando daquele olhar cru, nu, silencioso, aquele que acontece no meio de um toque, de um beijo, de um abraço apertado e que parece perguntar sem palavras: você está aqui de verdade? Posso te ver? Carl Jung, um dos grandes nomes da psicologia profunda, dizia que os olhos são mais do que janelas da alma. Eles são portais por onde o inconsciente escapa. E é justamente por isso que o olhar não mente. Quando um homem está presente de verdade, não só com o corpo, mas com o espírito, ele olha diferente. Ele sustenta, ele mergulha, ele parece querer memorizar o que vê, como se você fosse sagrada. Esse olhar acontece no silêncio. E o silêncio, nesse caso, fala mais alto que qualquer declaração de amor. Muitas mulheres passam a vida buscando sinais em palavras, mensagens, promessas. Mas os sinais mais verdadeiros moram naquilo que não se diz. E aqui vai um segredo que talvez você nunca tenha escutado. O desejo pode ser encenado. O prazer pode ser fingido, mas o olhar nunca mente. Você já reparou como alguns homens evitam te encarar nos olhos justamente quando estão mais próximos de você? Eles tocam o seu corpo, mas desviam o olhar. Eles te abraçam, mas se escondem por dentro. Isso não é acaso. Muitos homens foram educados para separar o prazer do afeto, para não misturar sentimento com sexo, para usarem o corpo como fuga, não como ponte. Jung falava disso ao explicar o conceito da sombra. Essa parte de nós que carregamos reprimida, escondida, às vezes até desconhecida. E muitos homens vivem presos nessa sombra, com medo de se entregar, com medo de serem vistos, com medo até de sentirem amor. Mas o amor verdadeiro é exatamente o contrário. Ele não foge do olhar, ele se revela no olhar. Quando um homem te ama, ele quer te ver, quer ser visto. Ele não precisa dizer "eu te amo" toda hora, embora isso também seja importante. Mas quando o sentimento é real, o olhar dele confirma. Esse olhar tem peso, tem silêncio, tem entrega. É como se ele dissesse sem palavras: "Eu confio em você, pode me ver como eu sou." E isso é raro. É raro porque exige coragem emocional, exige estar inteiro, exige não fugir. Quando um homem olha fundo nos seus olhos no momento de maior vulnerabilidade, quando ele segura seu rosto e te encara com doçura, com presença, quando ele te observa não como quem deseja, mas como quem honra, é porque ele está ali, de verdade. Ele não está só te tocando, ele está te reconhecendo. E talvez você pense: mas isso pode ser só atração, não é? A resposta está no depois, no olhar que permanece, na conexão que continua mesmo quando o corpo se distancia. Porque o olhar do amor não é só profundo, é persistente. Ele não foge com o tempo. Ele não se apaga depois do prazer. Ele permanece, como quem guarda uma verdade preciosa dentro do peito. Agora, e se ele evita o contato visual? E se ele fecha os olhos? Se ele ri nervoso? Se ele finge distração nos momentos em que tudo pede profundidade? Isso também é um sinal, não necessariamente de desamor, mas talvez de medo. O medo de ser descoberto, o medo de se entregar, o medo de perder o controle. Jung dizia que há dentro de cada homem uma ânima, o lado feminino, sensível, intuitivo, receptivo. Mas muitos homens aprenderam a sufocar esse lado.
a matar a ternura, a calar a vulnerabilidade, e por isso, às vezes, eles desviam o olhar, porque sabem que se olharem fundo, vão ser vistos, e se forem vistos, podem ser tocados, e se forem tocados, podem amar. Você consegue sentir a diferença no jeito como ele te olha depois de um beijo, no silêncio que se instala quando seus olhos encontram os dele, na forma como ele te observa enquanto você sorri, chora, respira. Esse olhar não é desejo, não é vaidade, não é posse, é presença, é comunhão, é verdade. E mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, você sabe reconhecer, porque quando esse olhar acontece, você sente. Não precisa entender, não precisa nomear, porque ali, naquele instante, você sabe. Ele está aqui, comigo, em mim. Esse é o primeiro sinal, talvez o mais sutil e o mais poderoso, porque não se ensaia, não se finge, não se compra. É um gesto do inconsciente, uma linguagem secreta entre duas almas, uma confirmação silenciosa de que o que vocês têm vai além da carne. Então, na próxima vez que ele te olhar, preste atenção, respire fundo e sinta. Ele está te olhando, ou está apenas olhando para o próprio desejo. Existe uma diferença brutal e quase invisível entre um homem que te deseja e um homem que te honra através do desejo. Um homem pode tocar seu corpo com intensidade, pode te fazer arrepiar com o jeito que fala, com o jeito que beija. Pode até parecer conectado, envolvido, carinhoso, mas a pergunta verdadeira, a que você talvez esteja evitando fazer, é: isso é amor, ou é o ego dele querendo se sentir poderoso através de mim? Carl Jung dizia que o amor real dissolve o ego. Ele tira a gente da máscara e coloca no chão do afeto. E é por isso que o momento da intimidade física é tão sagrado. É lá que o ego tenta gritar, mas é também onde o amor pode sussurrar. Só que tem uma coisa: o amor só sussurra onde há espaço. E um homem cheio de si, dominado pelo próprio desejo, sem espaço interno para te escutar, não ouve esse sussurro. Vamos falar da verdade. Você já esteve com alguém que parecia mais interessado no próprio prazer do que no que você sentia, que te tocava como se seguisse um roteiro, como se você fosse uma missão a ser cumprida, como se estivesse medindo o próprio desempenho e não se conectando com a sua alma? Isso não é culpa sua. Muitas mulheres confundem esse tipo de intensidade com amor, porque ele olha com desejo, fala com entusiasmo, te beija como se fosse a última vez, mas depois você se sente sozinha, usada, mesmo que ele tenha sido carinhoso, mesmo que tenha dito que você foi incrível. Por quê? Porque o corpo sentiu que aquilo era vazio, a energia dele não te acolheu, não te sentiu, não te escutou. O prazer verdadeiro, aquele que vem do amor, tem outro ritmo. Ele não tem pressa. Ele não quer provar nada. Ele se entrega. Um homem que ama não está ali para se exibir. Ele está ali para compartilhar. E compartilhar exige presença, exige escuta, exige perceber seus gestos mais sutis, seu suspiro mais tímido, seu desconforto que você nem teve coragem de nomear. Ele sente tudo isso e responde. Com respeito, com pausa, com cuidado. Jung falava sobre a função relacional do amor, a capacidade de nos sairmos de nós mesmos e nos conectarmos com o mundo do outro. Um homem que te ama não quer te impressionar, quer te tocar com consciência. Ele se importa com o que te dá prazer. E mais, se importa em saber se você está mesmo ali. Ele percebe se você está desconectada, se forçou um sorriso, se disse, tá tudo bem, com o corpo inteiro dizendo não tá. E ele não ignora isso. Ele para, pergunta, escuta, acolhe, porque para ele, o seu prazer é o caminho, não o obstáculo. Sabe o que dói em muitas mulheres? Não é o abandono físico, é o abandono dentro do encontro. É estar ali, nua, entregue, e mesmo assim, sentir que está sozinha. Porque ele não percebe, porque ele te usa como um espelho, porque ele está ali só para reforçar o próprio valor, o próprio poder, a própria masculinidade. Mas isso não é amor.
é ego. E o ego, quando domina um encontro íntimo, transforma o sagrado em banal. Agora, existe uma outra experiência, rara, curadora, transformadora. É quando o homem está ali, presente, inteiro, silenciosamente conectado com você, não apenas com o seu corpo. Ele não quer apenas te dar prazer. Ele quer te ver desabrochar. Ele te toca com reverência. Te olha como quem contempla algo sagrado. Te espera. Não força. Não pressiona. Ele respeita o seu tempo, o seu medo, as suas cicatrizes. E mais, ele deseja te fazer sentir segurança, porque ele sabe, uma mulher só se entrega por completo quando se sente em casa. E é por isso que a intimidade com um homem que ama, cura. Ela te devolve para você mesma. Ela te lembra da sua beleza, do seu valor, do seu direito de ser tocada com amor e não com pressa. O prazer, nesse caso, não é só físico, é espiritual, é energético. É uma dança entre dois mundos que se encontram e se reconhecem. E isso você nunca esquece. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como eu vou saber se ele está presente ou apenas atuando? Você vai sentir depois. Depois do toque, depois do beijo, depois do ápice. Você vai perceber se ele te deixou leve ou te deixou mais vazia. Se você se sentiu nutrida ou sugada, vista ou usada, expandida ou diminuída. O corpo nunca mente, o coração sente, a alma responde. E se você sair daquele encontro com vontade de chorar, mas não de emoção, e sim de solidão, algo está errado. Um homem que ama, fica. Não apenas no quarto, mas em você, na sua energia, na sua memória, na forma como ele te faz sentir dias depois. Ele te desperta, te valoriza, te planta confiança e não confusão, porque ele sabe, te dar prazer é te libertar, e te libertar é te amar. Você não está pedindo demais. Você está pedindo o que é justo, ser tocada com presença, com escuta, com entrega real. Você tem o direito de sentir que o seu prazer importa, que a sua alma está sendo acolhida e não explorada. E esse direito começa quando você se pergunta: o que estou aceitando como amor, que na verdade é ego? Não se contente com homens que só sabem performar. Busque os que sabem sentir. Os que não têm medo da sua profundidade, os que desejam não só o seu corpo, mas a sua luz. Porque quando o amor habita um homem, ele sabe, o seu prazer não é só um momento, é um espelho da conexão que vocês constroem, e ele vai querer construir com você. Não só transar, mas comungar. O depois que diz tudo, a presença ou ausência que define o amor. O momento mais verdadeiro de um homem não é o beijo, nem o toque, nem o prazer. É o depois. É o que ele faz, quando tudo acaba. É o que ele diz, quando o silêncio chega. É a maneira como ele permanece, ou desaparece, depois de ter tocado o seu corpo. Porque é fácil estar presente no calor, na excitação, na antecipação do desejo. Mas quando a intensidade passa, quando o corpo acalma, quando a respiração volta ao ritmo, quem ele é, aparece. Carl Jung dizia que a sombra de uma pessoa se revela nos momentos em que o ego relaxa. Ou seja, quando a performance acaba, o inconsciente age por conta própria, e é por isso que o depois é tão revelador. Você já viveu isso? Um homem que parecia completamente entregue, mas que logo depois da intimidade muda. Ele vira para o lado, pega o celular, se fecha em silêncio ou simplesmente vai embora. E você ali, ainda quente, ainda entregue, com o corpo pedindo abraço, com a alma pedindo continuidade. E ele, ausente, distante, como se tivesse retirado de você algo precioso. E agora não soubesse o que fazer com isso. Esse é o sinal mais brutal, porque ele não precisa dizer nada. O corpo dele diz, a postura, o toque que cessa, o olhar que esfria, o afeto que desaparece no instante seguinte à entrega, é o depois que revela o verdadeiro lugar que você ocupa, se ele te valoriza ou te consome, se ele te respeita ou apenas te utiliza
para se sentir mais forte, mais homem, mais vivo. Um homem que ama, fica. Fica mesmo que o corpo não esteja mais ali. Fica com a alma. Fica com os gestos. Fica com a escuta. Ele pergunta como você está. Ele segura sua mão. Ele beija a sua testa. Ele cuida. Ele honra o que vocês acabaram de viver. Porque para ele, aquilo não foi um momento qualquer. Foi uma comunhão. Foi um encontro entre dois mundos. Foi sagrado. E o sagrado não se descarta. Mas se ele desaparece, se o afeto evapora junto com o prazer, se ele muda de assunto como se nada tivesse acontecido, isso é um sinal, não de maldade, mas de desconexão emocional. Um homem que não sabe lidar com a profundidade do afeto, foge. Porque, no fundo, ele não sabe como habitar esse território. Ele não foi educado para permanecer. Foi treinado para conquistar e depois escapar. Para seduzir e depois sumir. Para vencer o jogo e depois ir embora. E é aqui que muitas mulheres se machucam. Porque confundem o auge da presença com a prova do amor. Mas estar presente no ápice não é difícil. O verdadeiro desafio é, ele está com você, quando a intensidade passa. Porque o amor verdadeiro não vive só de altos, ele se revela nos silêncios, na quietude, na respiração partilhada depois do êxtase. Se ele não sabe sustentar o depois, talvez ele nunca tenha estado por inteiro no durante. E aí entra uma ferida que quase toda mulher já viveu. Será que eu fiz algo errado? Será que eu não fui boa o suficiente? Será que ele se decepcionou comigo? Não. A ausência dele não é sobre você. É sobre o que ele não dá conta de sentir. É sobre os vazios internos que ele projeta nas suas curvas. É sobre o afeto que ele aprendeu a temer. Jung diria que ele está identificado com a sombra do masculino, o arquétipo do Dom Juan ferido, aquele que seduz para evitar o próprio vazio, que conquista para não sentir sua solidão. E você? Você acaba sendo só mais um espelho para esse jogo interno que ele mesmo não compreende. Mas você não é espelho. Você é mulher, é alma, é história, é templo. E precisa mesmo, de alguém que permaneça depois, que te cubra com silêncio gentil, que enxugue sua lágrima, que faça cafuné na sua cicatriz. Um homem que ama não desaparece quando termina. Ele começa de novo, ali no depois, na parte mais difícil, mais vulnerável, mais íntima. Porque amar é ficar, mesmo quando o fogo passa, mesmo quando o corpo esfria, mesmo quando tudo convida a escapar. E sabe o que mais? O depois também é o que define a profundidade do encontro. Se você sai daquele momento mais insegura, mais ansiosa, com mais dúvidas do que certezas, algo está errado. O amor não deixa interrogações, ele traz paz. Não paz no sentido de calmaria total, mas paz no corpo, paz na alma. Aquela sensação silenciosa de que foi verdadeiro. Mesmo que vocês não fiquem juntos, mesmo que não haja promessas, mas se foi amor, você sabe. Porque o depois foi acolhimento e não abandono. Então, escute com honestidade. Como você se sente depois? E mais, o que ele faz com o que vocês viveram? Ele te escreve? Ele pergunta como você está? Ele se interessa pelo que você sentiu? Ele volta com carinho? Ou só volta quando quer de novo? Essas perguntas doem, mas também libertam. Porque uma mulher desperta não se contenta com presença parcial. Ela quer verdade, ela quer profundidade, ela quer ser escolhida também no silêncio. Jung dizia que o amor é alquímico. Ele transforma, mas só transforma onde há entrega. E um homem que ama se entrega também no depois, não com palavras bonitas, mas com gestos simples, com presença, com escuta, com constância. Ele não some, ele volta. Ele não espera você correr atrás. Ele cuida, porque para ele você não foi um momento, foi um encontro. E encontros verdadeiros não terminam na cama, eles continuam na alma. O silêncio dele, como a ausência emocional revela a verdade que você não quer ver.
aproximadamente 1.500 palavras para a narração. Às vezes o que mais dói não é o que ele disse, é o que ele não disse, o que ficou no ar, o que você esperou e nunca veio, uma mensagem que não chegou, "tô com saudade" que você implorava em silêncio, um gesto simples, como perguntar se você chegou bem, um toque, um cuidado, um olhar. Mas tudo o que veio foi silêncio. E esse silêncio tem um peso, um gosto amargo, um eco que se instala no peito, porque ele não te ignora com raiva, ele te ignora com indiferença. E isso é ainda mais cruel. Carl Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos, acabamos projetando nos outros. E muitos homens projetam sua própria incapacidade de amar. Na ausência, eles somem, desaparecem, congelam, e você fica tentando entender. Será que ele perdeu o interesse? Será que fui intensa demais? Será que eu assustei? Será que o problema sou eu? Não. O problema não é você, é ele. Ou melhor, é a história emocional que ele carrega e que não consegue olhar. Um homem emocionalmente ausente não é apenas alguém que não te responde. É alguém que não responde à própria alma. Ele corre de si mesmo, foge do afeto, se esconde atrás do trabalho, do cansaço, das desculpas. E você começa a fazer malabarismos emocionais para justificar o silêncio. Você diz a si mesma, ele é ocupado, ele não sabe se expressar. Homens são assim mesmo. Ele tem medo de amar. E tudo isso pode ser verdade. Mas aqui vai a pergunta que vira a chave. Você quer amar alguém que te pede desculpas pela ausência ou alguém que escolhe permanecer? O silêncio não é só ausência de palavras, é ausência de presença, de esforço, de escolha. Porque quando um homem quer, ele encontra um jeito. Quando ele não quer, ele encontra uma desculpa. E você sente isso. Você percebe quando está sendo colocada em segundo plano. Você sente quando o amor dele tem mais distância do que calor. Quando você precisa forçar presença. Quando você está se esforçando por dois. Isso não é amor. Isso é carência emocional disfarçada de esperança. E por que você permanece? Porque, como tantas mulheres, você aprendeu que é no sofrimento que se prova o amor. Que quanto mais você aguenta, mais ele vai perceber o quanto você vale. Mas isso é mentira. Mentira que contaram para as mulheres desde pequenas. Mentira que dizia que o amor verdadeiro é aquele que dói, que espera, que suporta. Mas Jung diria que essa mulher que aceita migalhas é a mulher ferida no seu arquétipo de valor. Ela não acredita que merece plenitude. Ela aceita pouco. Ela se acostuma com o vazio. Ela romantiza o silêncio. Só que chega um momento em que o vazio dele te faz transbordar, não de alegria, mas de cansaço, de exaustão, de lágrimas caladas no travesseiro, de dúvidas que viram nó na garganta. E é nesse ponto que algo dentro de você desperta. É quando você percebe, eu não estou mais pedindo amor, estou implorando por dignidade. E aí, querida, vem o momento mais importante da sua jornada. Você pode continuar tentando decifrar o silêncio dele, ou pode começar a escutar o seu próprio silêncio, aquele que você vem ignorando, aquele que pede colo, aquele que chora baixinho por estar sempre esperando, sempre implorando, sempre se moldando. Esse silêncio sim tem valor, porque ele é a sua alma pedindo presença, pedindo inteireza, pedindo você. A ausência dele é um espelho. Ela mostra tudo o que ele não consegue te dar e tudo o que você ainda tenta tirar de onde não existe, porque ele pode até gostar de você. Mas se ele não consegue te dar presença, cuidado e continuidade, ele não consegue te amar, porque amor é escolha diária, é esforço, é intenção, é responsabilidade afetiva. O homem que ama se importa com o seu sentir, com o depois, com a consequência do que vocês vivem. E sabe o que é mais duro de ouvir? Ele sabe. Ele sabe que você está esperando. Sabe que você se machuca com o silêncio. Sabe que você merecia mais. Mas mesmo assim, ele escolhe se ausentar. Escolhe não escrever, não ligar, não perguntar, não voltar. E isso é uma escolha,
Uma escolha que revela mais do que qualquer declaração de amor. Jung dizia que só o que é verdadeiro permanece, e o que não permanece precisa ser libertado. Então talvez seja a hora de aceitar. Ele não te ama como você merece ser amada. E isso não é o fim. É o começo. O começo de um retorno para você, para sua inteireza, para sua alma. Porque quando uma mulher para de tentar ser escolhida, ela começa a se escolher. E a mulher que se escolhe nunca mais aceita o silêncio como resposta.